Para o terceiro domingo no Advento, Lucas capítulo 7, versículos 18 até 28. Lucas 7, 18 a 28, o texto para este terceiro domingo no Advento. Começamos então no versículo 18, é um texto que começa com uma referência que vai precisar nos levar um pouco para trás da narrativa, porque diz ali, kai apengeilan Ioane hoi matetai autu peri panton tuton. E os discípulos hoi matetai anunciaram ao João a respeito de todas estas coisas. Panton tuton, nós temos uma forma aqui do genitivo plural neutro, então é uma forma bastante ampla de se referir a alguma coisa, né? Tuton é isto, esta coisa. Então, eles vieram para o João e anunciaram todas essas coisas. Bom, aqui duas coisas são importantes a gente lembrar. Primeiro, o João Batista, ele foi aprisionado. Nós já temos lá no capítulo 3 de Lucas, a prisão do João, e então os discípulos dele vieram até ele para contar todas essas coisas. E aí, que coisas são essas? Se nós olhamos um pouquinho antes no texto, nós veremos que lá no capítulo 7, vai nos relatar que Jesus realiza uma cura importante, depois realiza, inclusive, a ressurreição do filho de uma viúva. Ele estava na Galileia, nesse ponto, a cura que ele realiza é lá em Cafarnaum, depois ele vem um pouco ao sul e na cidade de Naim, ainda na Galileia, ele ressuscita o filho de uma viúva. No entanto, antes disso, já havia toda uma série de ensinos de Jesus. Então, quando ele diz aqui que os discípulos vieram para o João e contaram a respeito de todas estas coisas, possivelmente não apenas o fato de Jesus ter ressuscitado um jovem, ou de ele ter curado alguém, ou de ele ter feito outros milagres, mas o próprio ensino de Jesus pode aqui estar em vista. Inclusive, o próprio texto depois vai nos dar uma dica de que isso também pode estar aqui sendo envolvido. Então, os discípulos do João vieram até ele e disseram para ele tudo isso que estava acontecendo, naturalmente, tudo aquilo que estava acontecendo relacionado a Jesus. Kai pros kalesamenos diotinas ton mateton autu ho Ioannes, e convocando, chamando dois, literalmente alguns dois, uns dois dos discípulos dele, o João, então o João, convocando, chamando dois dos seus discípulos, versículo 19, epempsen pros ton Kyrion legon, enviou para o Senhor, dizendo. Interessante aqui a gente destacar que talvez a maneira mais usual seria dizer enviou-os até Jesus, dizendo. Naturalmente, Jesus é o Senhor, mas Lucas, em outros pontos, ele simplesmente designa Jesus por Kyrios. E Kyrios é um termo que pode ser usado de respeito com alguém, uma pessoa que tem uma posição de autoridade. No entanto, no seu uso, Lucas mostra que Kyrios é algo mais do que isso. Talvez a gente possa dizer aqui, nós temos quase que um uso cultico, litúrgico, né? O Kyrios nos lembra o Yahweh do Antigo Testamento. Enviou-os ao Senhor, dizendo, si ei ho erchomenos e alon prosdocomen. És tu aquele, literalmente aquele que vem vindo, erchomenos é um particípio presente de erchomai, és tu aquele que vem vindo ou outro nós aguardamos ou esperamos? Interessante que esse verbo prosdokao, que aqui é utilizado pelo João, e ele está orientando seus discípulos sobre o que eles devem perguntar lá para Jesus, prosdokao ele é um verbo traduzido por esperar ou aguardar algo, e ele é usado de maneira bastante ampla. Ele pode ser usado, por exemplo, para esperar algo que se tem esperança, ou seja, uma espera boa, mas também pode ser usado para uma espera em meio a um temor, esperar algo que causa um problema, ou então até ele pode ser usado de uma forma mais neutra. Bem, aqui a chave da coisa está no ho erchomenos, aquele que vem vindo.
esse é um típico título messiânico, cristológico. Quem é aquele que vem vindo? Quem é aquele que vem? Ora, aquele que vem é o enviado de Deus. É aquele que vem para resolver as coisas. É aquele que Deus constituiu para chegar aqui no mundo como seu rei, como seu Messias. Então, de uma certa maneira, a pergunta que o João Batista remete para Jesus por meio dos discípulos é: tu és o Messias ou nós vamos esperar algum outro? E aqui é interessante fazer um parênteses, abrir um parênteses, porque, de fato, nós veremos depois, os discípulos de João vão lá até Jesus e vão fazer a pergunta. Vão ser bem obedientes aí, perguntar exatamente o que o seu mestre pediu que perguntassem. E a pergunta que se faz muitas vezes é: João Batista de fato estava com dúvida ou ele percebeu talvez que os discípulos dele tivessem dúvida e quis tirar a dúvida deles, levando-os, então, mandando-os até Jesus? Se tornou até um tanto tradicional e até alguns comentários bíblicos têm procurado, vamos dizer assim, defender a integridade da fé do João Batista, dizendo, não, ele na verdade não, João Batista não tinha dúvida nenhuma, ele só queria ajudar os discípulos dele. Por mais piedoso que possa ser esse tipo de raciocínio, na verdade nós não temos nenhum argumento para dizer isso. O próprio texto não nos ajuda nesse sentido. Ele diz lá que João envia os discípulos para perguntar. E isso não deveria também nos surpreender tanto. Afinal de contas, na pregação de Jesus, já logo no começo, lá no capítulo 4, quando ele diz que ele veio para dar luz aos cegos, etc., e uma das coisas que ele fala, citando o profeta Isaías, é que ele veio para libertar os cativos. Bem, João Batista estava cativo, e por uma razão totalmente injusta, né, por ter acusado lá o rei de viver de maneira ímpia. Ora, ele é alguém que está sofrendo injustamente. Jesus havia dito que ia libertar os cativos. O que se passa na cabeça do João? Outra coisa é que o próprio João Batista anunciara, e esse foi o texto do domingo anterior, que o machado já estava colocado à raiz da árvore e que as pessoas deviam se preparar para o juízo. Onde é que está esse juízo? O Messias está aí, o próprio João havia anunciado, o Evangelho de João nos diz que este, João Batista, havia dito, eis o Cordeiro de Deus, está aí ele, chegou, ele tira o pecado do mundo. Bom, mas o pecado continua por aí. Ou seja, em outras palavras, não é nenhum absurdo nós dizermos que João Batista, na situação em que ele estava, mesmo sendo ele o grande profeta que foi, o último dos profetas, aquele que anunciou a vinda do Messias e pôde apontar para ele, João Batista era um ser humano como todos nós e estava sujeito também à fraqueza na fé e a dúvidas na sua fé. De certa maneira, isso até é confortador, porque nós vemos que Jesus vai tratar tanto João como tantos outros que têm pouca fé, Jesus vai tratá-los com misericórdia, com amor e para fortalecer a sua fé. Então, João Batista manda seus discípulos fazer a pergunta: és tu que está vindo, ou aquele que vem, ou nós vamos esperar algum outro? Versículo 20, para genomenoi de pros auton hoi andres eipan. Chegando para ele, os homens, chegando para ele, aqui nós subentendemos que o auton se refere a Jesus, chegando para ele os homens aqui são os discípulos de João, disseram: Ioannes ho baptistes apesteilen hemas pro se legon. João Batista, João literalmente aquele que batiza, enviou-nos para ti dizendo. E aí eles vão repetir exatamente o que o João pediu para eles dizerem. Si ei ho erchomenos e alon prosdocomen. Tu és aquele que vem ou esperamos um outro? Aliás, é interessante lembrar que aqui nos dois casos se usa o pronome pessoal si. O grego nem sempre, não precisa usar, na verdade, dentro do verbo eimi, o verbo ei, segunda pessoa do singular, já está contido aí o sujeito, tu. Quando se coloca o pronome pessoal, literalmente e explicitamente, isso é uma forma de ênfase. Quer dizer, és tu mesmo aquele que deve vir, o que está vindo, ou nós vamos esperar um outro?
Versículo 21, enekene terora eterapeusen polus aponoson kai mastikon. Naquela hora, curou, aqui nós não temos explícito o sujeito do verbo, terceira pessoa do singular, de terapeu, mas naturalmente se refere então a Jesus, ele que está lá em diálogo com os discípulos do João, curou muitos de doenças e mastigon. Esse termo mastix, ele literalmente significa um chicote para causar tormento, para causar dor, é o açoite. Então, por isso, o termo também é usado de maneira figurativa para tormentos, sofrimentos em geral. Então, naquela hora, Jesus curou, diz ali, muitos de doenças e tormentos, sofrimentos. Que tipo de sofrimento exatamente não é dito aqui? Sofrimentos em geral, talvez também decorrentes de doenças. Kai pneumaton poneron, e de espíritos maus, ou seja, curou de espíritos maus. Em outras palavras, ele expeliu demônios. Kai tiflois polóis echarissato blepen, e a muitos cegos ele concedeu ver. É muito bela essa maneira de colocar essa frase aqui. A muitos cegos ele concedeu. Haritsomai é dar de graça algo, é conceder gratuitamente. E ele concedeu gratuitamente a muitos cegos o ato de ver. Blepen, no infinitivo presente aqui do verbo blepo. 22, kai apocriteis eipen autois. E replicando lhes disse, por eutentes apangeilate Ioane ha eidete kai ecusate. E indo, por eutentes, é um particípio auristo, indo, anunciem. Apangeilate, nós temos aqui um auristo do imperativo que pode dar a ideia de algo urgente, ou seja, algo que deve ser feito imediatamente. Então, indo, vão logo e anunciem para o João, ha eidete. Ha, nós temos aqui um pronome relativo no neutro plural, que é usado para dar ideia de as coisas. Anunciem as coisas que vocês viram e que vocês ouviram. Eidete kai ecusate. Isso chama atenção porque eles viram quando Jesus estava lá curando, diz ali, muitos de doenças, de dores, de sofrimentos, expelindo demônios, dando a visão para cegos. Eles viram coisas, eles viram ações de Jesus, mas ele diz, vão contar para o João o que vocês viram e ouviram. Nesse sentido, então, talvez voltando lá para o versículo 18, quando os discípulos vieram relatar ao João a respeito de todas essas coisas, podemos incluir aqui também o ensino de Jesus. E ele agora especificamente vai dizer, voltem lá no João e contem para ele, não apenas o que vocês estão enxergando e que vocês viram aqui eu fazer, mas também o que eu estou falando, aquele que é o meu ensino. E aí ele vai continuar, tifloi anablepsusin, cegos estão vendo. Holoi peripatusin, coxos, paralíticos, estão caminhando, estão andando. Leproi kataridzontai, leprosos são purificados. Aqui nós temos uma forma do verbo katarizo no passivo, então leprosos são purificados. Kai kofoi akusin, e surdos estão ouvindo. Necroi egeirontai, mortos são ressuscitados. E aqui vale lembrar que imediatamente antes do texto nós temos exatamente o relato da ressurreição daquele filho da viúva lá em Naim. E ele continua, ptochoi evangelidzontai, e pobres literalmente são evangelizados, ou seja, a boa mensagem chega aos pobres. Portanto, uma série de coisas estão acontecendo aqui. É muito interessante que essa linguagem aqui usada por Jesus para os discípulos do João Batista poderiam tranquilamente fazer lembrar um judeu que conhece o texto do Antigo Testamento, fazer lembrar palavras de profeta, especialmente o profeta Isaías. Para quem tem a edição Nestle Aland do Novo Testamento, ela é muito útil porque ela traz nas margens, ela traz versículos bíblicos que
remetem a textos do Antigo e do Novo Testamento que têm uma linguagem semelhante. E aqui, se nós olharmos simplesmente na margem da Nestle Aland, nós vamos encontrar várias referências ao texto de Isaías. Isaías 29, 18, Isaías 42, 7 e 18, mas principalmente Isaías 35, versículos 5 e seguintes. Esse é um trecho muito interessante porque lá a linguagem é muito parecida com esta aqui, dos cegos, dos coxos, dos pobres, enfim. E lá naquele texto de Isaías, ele começa dizendo, ele é um texto que traz esperança para o povo de Deus, e ele vai dizer, o teu Deus vem, o teu Deus está vindo. E isso deve ter feito aqueles discípulos do João refletirem, se eles lembraram de textos lá do Antigo Testamento, de que esses atos que Jesus está apontando, conectados com o seu ensino, remetem para o fato da promessa de que o próprio Deus virá ao seu povo. Versículo 23, Kai makarios estin hos ean me scandaliste en emoi. E feliz, bem-aventurado, é aquele que não se escandalizar em mim. Scandaliste, aqui nós temos uma forma desse verbo scandalizo, que é muito facilmente traduzido por escandalizar, aqui está na voz passiva, se escandalizar, mas é interessante lembrar que escandalon é um motivo de tropeço, é uma armadilha. Ou seja, scandalizo é tropeçar, é cair diante de algo. Então, feliz é quem não tropeça em mim, diz Jesus. Isso aqui não precisa ser uma referência diretamente lá para o João Batista, como se ele estivesse tropeçando, porque já já Jesus vai falar muito positivamente a respeito do João, mas isso é uma frase muito ampla que Jesus traz, mostrando o foco deste evangelho, que é um foco cristológico. Ou seja, o evangelho é a respeito de Jesus, e o grande perigo é tropeçar em Jesus, ou seja, ao invés de ver nele o Messias, aquele no qual o próprio Deus está vindo, ao invés disso, tropeçar nele. E isso, na verdade, aconteceu já. A gente sabe lá pelo próprio Evangelho de Lucas que lá em Nazaré, o povo da cidade de Jesus tropeçou nele, porque, afinal de contas, eles o conheciam e deve ter pensado, poxa, como é que nós que conhecemos esse moço aí vamos poder acreditar que ele é o Messias? Não tem jeito, a gente sabe quem ele é. Da mesma maneira, a própria obra de Jesus, ela servirá de tropeço, porque para muita gente que espera um Messias poderoso, glorioso, que vai talvez vir com um exército e derrotar os inimigos dos judeus, ele vem para morrer, ele vem para ser humilhado, ele vem para ser rejeitado. E isso provoca um tropeço. E Jesus aqui então alerta, feliz é quem não tropeça em mim. Versículo 24. Apelton ton deton angelon Ioannu erxato legen pros tus ochlus peri Ioannu. E partindo os discípulos de João, aqui nós temos um genitivo absoluto, toda forma no genitivo, isso significa que o sujeito é diferente do sujeito da oração principal. Então, os discípulos do João, interessante aqui que é usado o termo angelon, os mensageiros do João, partiram. E aí diz, erxato legen, começou a dizer. Aqui nós temos o verbo archio, que é usado na voz média no sentido de iniciar algo, terceira pessoa do singular. Então, ele começou a dizer. O sujeito aqui é ele, é Jesus. Jesus começou a dizer para as multidões a respeito do João, peri Ioannu. 2 pontos. Ti exceltate eis ten eremon, te assastai. O que vocês saíram para ver no deserto? Ou seja, quem é que vocês vieram ver aqui no deserto? Kalamon hipó anemo saleuomenon, um caniço, uma vara, um junco, o cálamos é um junco chacoalhado, sacudido pelo vento, é isso? Versículo 25. Alá ti exceltate, mas o que saíram idem para ver? Ele insiste na pergunta. Anthropon en malakóis himatióis e emphiesmenon, um homem em vestes literalmente suaves, malakóis, uma veste que é própria de quem tem muito dinheiro, né?
e quem quer impressionar. Então, um homem vestido e com vestes suaves, com vestes finas, é isso que vocês vieram ver? Idu hoi en himatismo endoxo kai trife hiparchontes en tois basileiois eisin. Eis que aqueles que estão aí se vestindo dessa maneira fina, de uma maneira rica, e que tem tudo que é de bom, enfim, esses estão lá junto aos reis, eles estão lá junto aos palácios. Ou seja, João Batista não é desses, não se enganem a respeito dele. Mas, versículo 26, Alá ti exceltate idem, mas o que vocês vieram ver? Profeten, um profeta? Nai legohimen, sim, eu vos digo, kai perisoteron profeto, e mais do que profeta. Interessante esse diálogo de Jesus com as pessoas que estavam lá em volta dele, falando a respeito do João Batista. O João, que estava lá agora preso, fraco, indefeso diante do poderoso Herodes. Quem é esse João que vocês vieram ver? Jesus pergunta. É um caniço chacoalhado para lá e para cá? É alguém que se veste bem, que vai aos palácios? O que ele é? Ou é um profeta? E ele diz, sim, é um profeta, é o que eu estou dizendo. E é mais do que um profeta. E aí Jesus vai falar diretamente sobre João, utilizando-se então de uma palavra profética, lá de um profeta do Antigo Testamento. Rutos, versículo 27. Rutos estin peri hu gegratai. Este é a respeito de quem está escrito. E do apostelo ton angelon mu proprosopu su. Eis que eu estou enviando o meu anjo, ou o meu mensageiro, diante do teu rosto, literalmente, diante de ti. Hos kataskeuasei ten rodon mu emprosten su, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Isso é uma palavra do profeta Malaquias, no capítulo 3, e aqui nós vemos que Deus está enviando um mensageiro que é meu mensageiro, diz Deus, que vai diante de ti e que vai preparar o teu caminho. Em outras palavras, é uma palavra de Deus para o Messias. E João Batista é exatamente esse anjo, este mensageiro de Deus, que vai preparar o caminho do Messias. Portanto, é um grande profeta, é mais do que um profeta, ele prepara o caminho do próprio Messias. Versículo 28. Legohimin, meidzon en genetois ginai con Ioanno udeis estin. Eu lhes digo o seguinte, maior entre os nascidos de mulheres, ou seja, aqueles que nasceram de forma natural, maior do que João, ninguém é. Colocando isso em outra ordem, né? Eu digo para vocês, ninguém dentre os que nasceram de mulher é maior do que o João. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o João é a pessoa mais importante que já nasceu neste mundo. E aí, paradoxalmente, ele vai dizer, Rodé micróteros ente basileia tuteu, meidzon autu estin. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Esse é o texto, então, do Evangelho para este dia, e alguns temas, de fato, muito interessantes. A gente pode, talvez, dividir aqui em duas grandes partes, né? Primeiro, a parte em que João Batista envia os discípulos dele para falar com Jesus, e eles, então, têm aquela experiência de ver e ouvir Jesus, e uma segunda parte em que Jesus vai falar a respeito do João Batista. E, novamente, é importante lembrar que, se esse texto está expondo uma fraqueza de João, uma dúvida, nós não temos que nos admirar tanto disso, sabendo que João Batista, assim como nós, está sujeito a fraquezas, está sujeito a dúvidas, e é somente tendo o Salvador junto de si que essa dúvida pode ser sanada. E o João fez o que era certo, né? Ele mandou os discípulos dele falarem com Jesus. Ele não ficou simplesmente pensando sobre as dúvidas dele. Um outro ponto interessante nessa primeira parte são os milagres que Jesus realiza, as curas, que são, em última análise, ações escatológicas. Elas antecipam aquilo que no futuro será perfeito. No novo céu e nova terra, não haverá cegos, não haverá coxos, não haverá leprosos, não haverá surdos.
não haverá mortos e não haverá pobres que precisem ser evangelizados. Nos novos céus e nova terra, a criação de Deus voltará a ser absolutamente perfeita. Na vinda do Messias, na vinda de Jesus, há uma antecipação daquilo que será perfeito. Já com a vinda dele é dado perfeito perdão de pecados, é dado o evangelho aos pobres, a todos os pobres, todos são pobres diante de Deus, mas muito mais está por vir. Um outro ponto que nós devemos acentuar aqui é o fato de que também esse texto mostra o grande tema deste evangelho, assim como de todos os evangelhos, que é a pessoa e a obra de Jesus, em quem muitos vão se escandalizar, vão tropeçar, como já tropeçaram, segundo o relato desse evangelho, mas outros irão ver nele, de fato, o Messias que veio. Essa última frase do texto de hoje é muito interessante, ao dizer que João Batista é maior de todos aqueles que já nasceram, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. E o que é o menor no reino dos céus? Bem, uma das alternativas para entender esse texto é perguntar o que é o reino dos céus, afinal de contas. O que é alguém que está no reino do céu, o reino de Deus, neste caso? Bem, o reino de Deus é a ação salvífica de Jesus. Estar no reino é estar com Cristo, o Cristo que realiza a sua obra plena, sua obra completa. Em outras palavras, o menor que tem dentro desse reino, o menor de todos os crentes, aquele que confia em Jesus Cristo, que tem em Jesus Cristo como seu Salvador, ele é maior que João, num certo sentido. João não pôde ver a conclusão da obra de Cristo. João é um crente e João também está no reino dos céus, mas Jesus me parece que aqui ele está fazendo esse quase exagero para dizer, olha, o João Batista é um sujeito fantástico, extraordinário, o maior dos profetas, mas não desanimem, o menor daqueles que creem em mim é grandioso, porque estar no reino de Deus é o que há de melhor para qualquer pessoa. E esse reino de Deus anunciado por João Batista na vinda de Jesus foi concretizado na própria obra de Cristo e nos é dado de maneira gratuita e misericordiosa.